Como é tradicional aqui no Bitcoin Bom Dia, o segundo bloco é tradicional das entrevistas. E já está online conosco o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Antônio Cuyava. Reitor, bom dia, obrigado por nos atender na manhã desta quarta-feira. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui hoje falando um pouco do nosso projeto. Parabéns, Bitcoin, pelo trabalho que vocês têm realizado, um trabalho comunitário, a serviço da comunidade, com uma missão um pouco diferente da nossa, mas também pela mesma causa. E quero parabenizar todo o trabalho que vocês realizam aí. Tá? Muito obrigado. Professor Cuyava, reitor da Universidade de Caxias do Sul. Bom, reitor, a primeira Feira Brasileira do Grafeno, que acontece na UX, então, de 9 a 16 de julho, é uma oportunidade para conhecer esse material que está revolucionando a indústria mundial. Eu acredito que não só para quem é expert no setor, na área de tecnologia, mas para a comunidade como um todo. O que dá para a gente esperar, então, dessa primeira Feira Brasileira com a UX à frente aí desse importante evento? Bom, em primeiro lugar, dizer que grafenos são nanopartículas a partir do grafite e são, na verdade, uma espécie da família do carbono. Então, é um carbono em nanopartículas que provém do grafite, aplicado em diversos produtos que nós vamos apresentar. Teremos aí 14 empresas já aplicando grafeno, apresentando os produtos para o mercado, e é a primeira feira brasileira do grafeno, organizada junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Teremos toda a equipe do Ministério, o ministro Pontes, junto com o nosso presidente, outros ministros, senadores aqui presentes, e será um marco histórico para nós. Nós, enquanto universidade comunitária, estamos contribuindo para o desenvolvimento do país, não só junto com as empresas locais, e em vez de exportar grafite em forma de commodity, nós estamos transformando esse grafite em nanopartículas, gerando com isso, evidentemente, a partir de novas tecnologias, emprego e renda aqui para as empresas locais, para as empresas brasileiras, e, evidentemente, isso tem impacto mundial. Muito bem. Reitor, nosso colega, o jornalista Ariel Rossi Grifante, também participa aqui do Bitcoin Bom Dia e tem questionamentos para o senhor. Bom dia, Ariel. Bom dia, professor. Ontem parece que ia ter uma reunião de definição da agenda do presidente Bolsonaro para sexta, para a abertura da feira. Como é que está esse encaminhamento? Já foi fechada a agenda dele? Já está definido sobre o cronograma de sexta no evento? Sim, nós estamos junto com a equipe, evidentemente, do Palácio Planalto. A equipe do Ministério Ciência e Tecnologia estão conosco desde sexta passada, para os senhores terem uma ideia. Então, já tem mais de 20 pessoas aí já na organização do evento. Evidentemente, mapeando todos os espaços, roteiros, definindo. O presidente chegará em torno de 14 horas aqui no campus, vai visitar a nossa planta de produção, vai ter uma interação junto com a exposição, evidentemente, de equipamentos aqui, o caminhão elétrico, careta, ônibus, e depois vai ter o evento dentro do ginásio 1 da Vila Poliesportiva, onde teremos a exposição também junto com as empresas daquilo que nós já desenvolvemos e vamos apresentar, então, os produtos junto para a sociedade ver o que já produzimos. Eu estava vendo, só, Márcio, para completar nisso, tem 15 empresas confirmadas na feira, dos setores aí de tecnologia, de química, vestuário, armas, automotivo, entre outros. Todas essas, professor, já têm acordos com o UX Grafene, que é a unidade de produção do grafeno da UX. Já tem acordos encaminhados? Ou quantos acordos a UX Grafene já tem encaminhados e que outros setores, além desses, que podem ser tratados aí, expostos na feira?
Bom, nós temos já acordos assinados, alguns já em desenvolvimento e outros conversas iniciais em termos de confidencialidade, porque quando as empresas estão desenvolvendo um produto que às vezes vão lançar no momento estratégico no mercado, tem um time aí de desenvolvimento. Então, temos mais de 130 empresas já interagindo conosco de alguma maneira, muitas desenvolvendo produtos, aqui apenas é uma parte daquilo que já está pronto para o mercado. Então, teremos muitas novidades logo nesse ano e ano que vem, com aplicação de grafeno, produtos no mercado. Aqui na feira nós temos uma empresa de tecidos que está aplicando na tinta para tecidos. Nós queremos avançar com essa pesquisa, colocar grafeno no próprio fio, né, no próprio tecido, não só na tinta, que enfim, para tecidos em termos gerais, né, do que pode ser feito, mas temos desenvolvido aí para capacetes e coletes à prova de bala. É uma pesquisa que nós já desenvolvemos ano passado, temos 2 patentes junto com o Exército, onde nós desenvolvemos peças para montadoras, vergalhão para a construção civil. Isso vai revolucionar porque passa a ser uma opção na construção civil. Então, é um compósito a partir de polímeros com grafeno, e ele, por exemplo, a construções em lugares, para pontes, para quem quer construir uma casa na praia, um apartamento na praia, então não tem problema com corrosão, então passa a ser uma alternativa. Material didático, isso é muito importante porque a tinta no papel ela pode ser utilizada como condutor elétrico, então algumas práticas que os alunos podem fazer na própria sala de aula sem ter nenhum problema, né, de correr algum risco. Então, são novidades que vão sendo construídas aí. Vamos apresentar alguma parte daquilo que nós já estamos desenvolvendo. Muito bem. Reitor, qual é o cenário que a universidade ou que o próprio reitor poderia nos passar para daqui a algum tempo, alguns anos, não sei se foi feita essa avaliação, do impacto econômico aqui para Caxias do Sul, para a região, com a UX à frente dessa tecnologia? O que dá para a gente esperar? Só a produção e levar essa tecnologia para outras empresas vindo para cá, enfim, qual é o cenário que dá para a gente imaginar para daqui a algum tempo com a exploração do grafeno aqui pela UX? Nós modelamos um modelo de negócio, até então, nós não tínhamos na universidade, e é disruptivo nesse sentido, porque nós decidimos, ao invés de só produzir paper, ou seja, artigos científicos, termos patentes, nós temos mais de 100 patentes produzidas na universidade, mas pouca conexão com as empresas no sentido do conhecimento produzido se transformar em produto em forma, enfim, de diversas maneiras, e quem faz isso são as empresas. Mas no caso de nanomateriais, se nós não tomássemos a iniciativa e nós produzirmos, né, porque se trata de nanopartículas, as empresas porque não tem equipamentos no mercado para comprar e começar a produzir grafeno. Então, nós, a partir daquilo que nós temos de conhecimento em nível mundial, de escala apenas laboratorial, nós pegamos esse projeto e transformamos ele em escala industrial e desenvolvemos equipamentos junto com as empresas da região e produzimos o grafeno para a indústria. Então, isso vai impactar de uma forma significativa, porque, além do material, nós estamos trabalhando com as empresas de como aplicar esse material nos seus produtos. Ao invés de simplesmente apenas criar produtos novos, é a partir daquilo que a empresa já faz, aplicando o grafeno, o que ela agrega valor. Isso vai tornar as empresas mais competitivas, vamos baratear os produtos, tornar mais resistentes, e então isso vai impactar de uma forma muito significativa a indústria local. Evidentemente, surgirão novos produtos. Então, nós acreditamos que
nós vamos ser referência, sim, no Brasil, na produção, e queremos também, evidentemente, a América Latina, em termos de desenvolvimento de grafeno, praticamente não existe, então, na América Latina, nós queremos ser referência mundial na produção e aplicação de grafeno junto com as empresas. O Brasil vai se tornar referência nessa área, com certeza. Muito bem, Ariel, mais um questionamento? Primeiro, só quero dar um contexto aqui para a audiência, né? Porque às vezes muitas pessoas, né, professor, perguntam o que é, afinal, o grafeno, né? Então, a UX Grafene, ela é uma unidade de produção, caracterização e aplicação do grafeno, que é um material, então, como o professor falou no começo da entrevista, ele é obtido a partir da reordenação das moléculas de carbono, né? Essa unidade, como o professor fala agora, tem capacidade para 500 quilos de produção ano, podendo ser expandida para 5.000 quilos de produção de grafeno por ano, o que é a maior planta da América Latina. É um material que a UX pesquisa desde 2005, né, na área de nanotecnologias, e é usado muito como pesquisa avançada nos chamados materiais inteligentes, né, que são desde componentes eletrônicos até anticorrosivos, solventes, revestimentos e diversas áreas aí, como o professor mencionou alguns exemplos antes, né, desde vergalhões até tecidos, indústria automotiva e outros. Professor, a pesquisa na UX, na área de nanomateriais, já vem desde 2005, mas a ideia de criar uma planta de produção de grafeno foi do senhor dentro da gestão, agora, se não me engano, ali por 2017, 2018, começou os movimentos, e a questão é essa, né? Talvez venha a ser a grande marca, pelo menos dessa segunda gestão do senhor à frente da UX, de onde veio a ideia, né? Por que essa aposta no grafeno? Porque no começo muita gente até questionava, né? Tipo, se fosse uma coisa tão importante e revolucionária, por que outras empresas não fizeram, né? O fato é que não fizeram e a UX resolveu fazer. Então, de onde veio essa ideia? Por que essa aposta tão grande nesse material e nesse potencial a partir da pesquisa da UX? Eu faço uma brincadeira que muitas vezes eu vejo os engenheiros filosofando e eu, quanto filósofo, dou meus pitacos de engenheiro. Isso é um pouco da dimensão da universidade, Ariel. Saiu, sim, num projeto onde nós aqui no gabinete lançamos a ideia. Eu percebi como uma grande oportunidade, Ariel. Nós temos muitas pesquisas robustas dentro da instituição e muito significativas, mas nós percebemos no projeto, modelando um projeto, eu acreditei nisso porque nós tentamos por vários caminhos construir um parque científico aqui mais robusto do que nós temos hoje. E eu sempre encontrava obstáculos, não cabe explanar todos, mas era difícil convencer que precisava investir numa estrutura mais robusta. Então, eu encontrei um caminho por outro caminho, começar de uma forma diferente, para depois ter uma estrutura mais robusta. Então, vi uma oportunidade, a própria equipe não acreditou, os pesquisadores não acreditaram, e eu encontrei um pesquisador que há tempo já a gente está investindo nele, ele tem uma visão diferencial das coisas, jovem, que é o Diego Piazza, e ele disse, professor, eu vou junto contigo, eu vou atrás e nós vamos implantar isso. Então, foram poucas pessoas que acreditaram, depois, evidentemente, o conselho, a fundação apoiou o projeto, consegui convencer, apresentar para o conselho de que deveríamos investir nisso, buscamos consultoria, evidentemente não ter o investimento e corrermos riscos, não podia gastar sem dar retorno, e aí fomos avançando e tínhamos consciência de que poderia dar certo, e se desse certo, teríamos o impacto que temos hoje. Então, esse ano ainda nós vamos ampliar, nós temos 2 reatores, a ideia já esse ano ampliar, e a curto prazo nós vamos para 10 reatores, porque agora nós vamos correr contra o tempo para atender as empresas. Então, até então, nós íamos atrás das empresas, hoje as empresas procuram a gente, porque eles querem também inovar e agregar valor. Então, logo, logo teremos mais obras aí, ampliação da planta ainda este ano. Muito bem. Ariel,
deixar aqui, quer emendar mais alguma pergunta para depois eu fazer as considerações finais da parte mais da visitação mesmo da feira? Sim, só mais uma informação também para a audiência sobre o material, o grafeno, né? Ele é considerado, dentro do segmento da alta tecnologia, o material mais forte e resistente que existe, né? Ele também é o mais fino já sintetizado, ele é 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo, por exemplo, essa medida. Mais resistente que o aço e que o diamante, né? Sendo do carbono, o carvão, o grafite e o diamante estão formados por carbono. O grafeno, ele é obtido a partir da reordenação dessas moléculas, tendo esses resultados, então, mecânicos, por exemplo, como a resistência mais fortes até que o diamante. E também apresenta elevadíssima condutividade térmica e elétrica, o que garante essas diversas aplicações. E, sobretudo, professor, ele também pode vir a garantir um outro recurso, que é o financeiro, né? A UX, ela aposta nesse outro segmento também, além da pesquisa, que é a produção e a aplicação, né, a inserção no mercado desse material, desse produto, com vistas a inovar a matriz econômica regional, e isso, obviamente, é um projeto que visa também resultados para a universidade. Nesse momento que a educação superior enfrenta de crise, por diversos fatores, né, desde uma concorrência demasiada, às vezes com muitas instituições, ou com uma regulamentação não muito adequada, que permite aí certas situações que prejudicam o mercado como um todo. Mas, enfim, desde diversos fatores econômicos, as instituições de ensino superior, em geral, não é exclusividade da UX, têm perdido alunos que eram a grande sustentação. E continuam sendo, né? A educação continua sendo o core business das universidades, mas também a inovação, que é um papel histórico das universidades, através da pesquisa, gerar inovação e desenvolvimento nas regiões onde estão instaladas. Que resultado o UX-Grafene vai trazer nesse sentido? Também ali transforma a matriz econômica regional, mas também pode transformar a matriz econômica da UX, como sendo um novo segmento de ativos financeiros. Bom, colocaste muito bem, Ariel. Nós hoje temos mais de 30 unidades de negócio que já estão gerando algum recurso para nós. Então, o projeto Grafeno é mais talvez o mais robusto. As universidades hoje têm dificuldade evidentemente, de sustentabilidade, a graduação virou um commodity no país, então tem uma disputa por preço, ações na bolsa, se comercializa como se fosse soja, milho, minério, e então não temos mais condições de sustentar o tamanho da universidade, as pesquisas que nós temos, só com a mensalidade do aluno da graduação. Então, nós temos que fazer escolhas. Ou a universidade permanece e se qualifica ainda mais e se posiciona de uma forma muito mais robusta, ou então tem que diminuir ainda mais a nossa estrutura, enfim, e ficar como uma instituição no interior do estado, que de alguma forma tem qualidade, tem a referência, enfim, nós temos que fazer escolhas. Nós não queremos ser uma universidade com esse perfil. Nós queremos ser referência, assim como o próprio ranking externo e também no Brasil, vários rankings estão apontando como universidade de qualidade, inovadora, enfim, empreendedora e reconhecida no Brasil e mundo afora. Então, nós hoje temos 15% do nosso orçamento que provém de outras unidades de negócio. Então, nós não temos escrúpulo falar isso, e nós precisamos chegar a 30% urgente para mantermos a estrutura que nós temos. Então, todas estão com dificuldades, nós não somos exceção, mas nós estamos encontrando os caminhos para sairmos dessa nossa condição. Então, para o ano que vem, nós temos já um horizonte de que queremos chegar a 30% do nosso orçamento da universidade que venha das unidades de negócios. E precisamos chegar a 50%. O dia que nós conseguirmos chegar nesse patamar, nós não vamos precisar mais nos preocupar
com a questão da sustentabilidade. Evidentemente que é um processo contínuo de inovação, de novas ideias e colocar principalmente na prática, porque ideias por si só não valem nada. Ideias talvez alimentam sonhos, mas se não, a gente não coloca na prática, vira um pesadelo. Então, esse é o nosso horizonte e nós estamos trabalhando para que possamos chegar nessa condição. Professor, só uma dúvida, 30% ou 50% a meta? A meta para o ano que vem já ampliar para 30% e o ideal é chegarmos a 50%. Muito bem, então. Professor Evaldo Antônio Cunhava, reitor da Universidade de Caxias do Sul. Eu tenho ainda a mania de chamar de professor, porque não vai lembrar, mas foi meu professor de Teoria da Ciência em 1996, eu acho, dentro do curso de jornalismo aí. Ah, não fala essas datas aí, porque a gente sempre é mais velho ainda. 7 por aí, era o professor Cunhava. Eu lembro muito bem de várias aulas, foi um dos primeiros contatos, assim, de uma forma de pensar a ciência, de uma forma mais forte, um pouco depois do ensino médio, foi com o professor Cunhava. Mas sabes que a visão da teoria da ciência, estudando ciência desde os gregos até hoje, me permitiu também ter essa visão da importância e como transitar dentro dos paradigmas, dos modelos científicos e onde estão as grandes questões científicas e por onde nós podemos também trilhar caminhos. Eu cito exemplo quando nós produzimos um fitoterápico aqui para diabetes. Ano passado, nós produzimos um medicamento para Covid, que está sendo, enfim, nós estamos avançando na pesquisa para validar e colocar no mercado mais adiante. Então, temos muitas oportunidades e o conhecimento sobre ciência me permitiu também ter essa visão. Por incrível que pareça, o professor aprende também. Tudo começou por lá, então. Professor, reitor Evaldo Antônio Cunhava, então, para a gente ir encerrando, para tudo que a gente falou aqui, o pessoal ficou curioso em casa para acompanhar. A visitação para o público é a partir do dia 12, é isso? É lá na Vila Poliesportiva da UX? Como é que faz? Tem que agendar? Pode chegar? Vai ter limitação para visitação? Nós temos o site aí de agendamento, porque nós, acima de tudo, queremos respeitar os protocolos, enfim, que não seja aqui um lugar onde as pessoas se contaminem. Então, nós estamos exigindo também todo o cumprimento do protocolo. Evidentemente que sexta-feira nós temos restrição de público, então o próprio Palácio Planalto está com uma lista e convidando as pessoas para participar, que dentro do ginásio não poderá ter mais de 200 pessoas. Mas, por isso que nós estendemos a feira para a semana seguinte, que as pessoas possam participar e ver e conhecer um pouco mais o projeto. Teremos monitores lá explicando para a comunidade em geral, para entender, para quem é leigo, vai ser muito importante a participação da comunidade. Bom, professor Evaldo Antônio Cunhava, reitor da Universidade de Caxias do Sul, muito obrigado pela sua participação aqui no Bitcoin Bom Dia e sucesso nessa primeira feira brasileira do grafeno aí promovida pela Universidade de Caxias do Sul. Obrigado por esse espaço, obrigado a todos, obrigado à comunidade que confia, aposta também na nossa instituição, e nós estamos fazendo nada mais do que entregando toda a confiança que a sociedade deposita em nós. Então, obrigado, um grande abraço a todos.